do ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que comentou a afirmação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a operação ser uma quadrilha. Na ocasião, o petista também chamou o ex-juiz Sérgio Moro de canalha. Nas redes sociais, Dallagnol disse que Lula e seus companheiros corruptos do PT sequestraram a Petrobras e agora querem sequestrar a narrativa e reescrever a história, Piperno. Olha, é normal, a gente está num período pré-eleitoral, Dallagnol e Lula fazem parte de polos antagônicos. O ex-presidente Lula, o maior presidente da história recente do país, claro que com um amplo leque de realizações, enfim, já fez muita coisa por esse país. E o Dallagnol, um personagem absolutamente coadjuvante, aquele lá do PowerPoint, e principalmente aquele que queria construir aquela misteriosa e fantasiosa fundação, arrebatando mais de R$1 bilhão do dinheiro devolvido aí nas multas dos envolvidos no Petrolão. Aliás, até hoje essa história é muito mal explicada e muito mal cheirosa. Foi barrada, aliás, pelo STF. Por que Dallagnol queria todo esse dinheiro para erguer essa fundação de caráter e finalidade tão misteriosos, envoltos aí em muitas brumas, suspeitas, enfim. O fato é que esse tipo de agressão vai se tornar cada vez mais frequente nesse período pré-eleitoral e, claro, vai fazer também a diversão da narrativa da extrema-direita, que vai falar porque ele ajudou a colocar o corrupto na cadeia e não sei o quê, porque o PowerPoint, olha, talvez tenha sido um exagero, mas ele, de certa forma, acabou externando para a nação um esquema de tudo isso que a gente já ouviu zilhões de vezes. O fato é que Dallagnol, que adorava, inclusive, fazer palestras na época do auge lá da Lava Jato, ganhando muito bem, coisa que a Vaza Jato revelou, porque, inclusive, ele tentou seduzir, tentou convencer outros procuradores, companheiros, a ingressarem também nesse caminho do milionário mercado de palestras, porque ele falava lá, dá para tirar aí 30 pilas e tal. Isso, enfim, vocabulário dele. Então, fato é que Dallagnol é um personagem que vai cada vez mais se dar aí ao desfrute desse tipo de insinuação e também jogando de peito aberto contra quem ele sabe que possa lhe dar visibilidade eleitoral nesse período. Só uma perguntinha, por que ele não pode fazer palestra? Claro que ele pode fazer palestra, mas é porque naquele tempo, o pessoal ia fazer palestra e, segundo muitas suspeitas, nessas palestras, os compradores dos ingressos, muita gente de banco, inclusive, tinha acesso a informações confidenciais, As palestras do Lula eram bem pagas. Inclusive, cadê foto de palestra dele? Eu acho engraçado. Eu te arrumo algumas, que é só entrar no Google. O dinheirinho que foi no bolsinho só dele, entrar no Google. Adrilles, segundo o Dallagnol, os brasileiros sabem quem são os responsáveis pelo maior escândalo de corrupção do Brasil e quem tem as mãos sujas. Os brasileiros sabem que Lula foi o maior corrupto da história da República Brasileira. A narrativa que é invertida, que é subvertida, infelizmente com a anuência da mídia, que enxerga em Bolsonaro o grande vilão, genocida, assassino, ditador, fascista, falso vilão, para se contrapor a Lula, eventualmente coloca Lula como praticamente um Marte social. E aí, esse tipo de narrativa falaciosa que pega um homem que desviou 40 bilhões da Petrobras, centenas de bilhões do BNDES, da Petrobras, pegou dinheiro sujo de empreiteiros para colocar no bolso de deputados e partidos para votarem junto com o governo, toda essa narrativa é subvertida exatamente porque o Estado corrupto, financeiramente corrupto, moralmente corrupto do país, eventualmente tem interesse na volta do Luiz Inácio Lula da Silva como presidente para que tenham as suas mãos molhadas pelo dinheiro do povo brasileiro. Pior, essa narrativa é corroborada pela própria apoteose do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que soltou o Lula por causa de uma questiúncula jurídica, por causa de uma comarca, de uma vara que deveria ter sido em Brasília e não em Curitiba meses depois, e dá a Lula esse tipo de discurso falacioso de que foi um homem que não foi condenado, cujas ações, cujos crimes foram debelados pela própria justiça. Não, a justiça tem lado. Infelizmente, a justiça e o STF tem um candidato que se chama Luiz
Luiz Inácio Lula da Silva. E essa narrativa, através da mídia, que dá 15 minutos de fala do Lula no Dia dos Trabalhadores, que ataca sistematicamente Jair Bolsonaro, coloca Lula como um semideus, coloca Sérgio Moro e Dallagnol, que fizeram o mais importante de trabalho de combate à corrupção da história do país, como vilões e algozes. No futuro, William, eu acho que nos livros didáticos, caso Lula se eleja presidente da República, vão colocar Dallagnol e Moro como vilões e Lula como um santo homem que roubou para o bem da nação. Abre aspas. A única coisa que Lula conseguiu provar foi que no Brasil quem planta a corrupção colhe impunidade. E essa é uma injustiça contra a qual vamos lutar. Fecha aspas. Falou Dallagnol, Piper. William, Dallagnol, como candidato de oposição, me surpreenderia demais se ele dissesse: puxa vida, Lula foi o maior presidente da história desse país, tirou 40 milhões de pessoas da zona de miséria, ele acabou levando o Brasil a se tornar, por alguns meses, a 6ª maior economia do mundo e entregou o país crescendo 7,5% no seu último ano de governo. E olha, muito me surpreenderia, embora Sérgio Moro, dias atrás, tenha destacado exatamente o avanço social no governo Lula. Confesso que fiquei até estarrecido. O Adriles até ri inconformado, porque, afinal de contas, como é que o delegado, o ex-juiz, justiceiro, possa ter dito uma coisa dessa? Mas a verdade é que é óbvio que Dallagnol vai fazer muitas críticas a Lula. Aliás, não vamos esquecer que Dallagnol foi aquele que também, num dos diálogos aí lá da Vaza Jato, comemorava lá uma decisão do ministro Fachin, assim: ahá, uhul, o Fachin é nosso. Ele gosta de rimas de gosto muito duvidoso, mas disse isso. Tá lá. Então, não vou me surpreender, e é do jogo político um candidato de oposição, no caso, um candidato a deputado federal, criticar o grande rival, o grande líder do outro espectro político. Muito me surpreenderia se Dallagnol, se Moro, se Bolsoloco, essa turma toda elogiassem, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva. Não, Piperno, isso não é política. Isso isso é história do Brasil. Contada pela extrema-direita. É a versão da extrema-direita. Não é contada pela extrema-direita. A história do Brasil é contada pelos autos de juízes lícitos e honestos, como Sérgio Moro, como Dalton Dallagnol, procurador. Isso. Agora, essa história lícita que coloca Lula como centro catalisador da corrupção brasileira, como naquele PowerPoint mostrado por Dalton Dallagnol, foi corroborada. Corroborada, por exemplo, pela dezena de juízes. Eu estou dizendo que se arrependeu desse PowerPoint. Que condenou Luiz Inácio Lula da Silva de ter recebido propina através de um sítio, através de apartamento, em 3 instâncias por uma dezena de juízes. Lula catapultou o maior esquema de corrupção da história do mundo já visto. Ou seja, mais uma vez, só na Petrobras foram 40 bilhões. Agora, quando a Lava Jato chega a ser demonizada pelo próprio judiciário, pela própria instância máxima do judiciário, que se politizou, eventualmente ela é atacada, a Lava Jato, de ter se politizado. Ela não tinha outro caminho, porque senão, eventualmente, o próximo passo talvez fosse prender Dallagnol, prender o próprio Sérgio Moro por terem combatido de maneira veemente a corrupção no país. E, mais uma vez, eu cito essa subversão historiográfica feita pela esquerda, pela extrema esquerda brasileira. Você coloca no mesmo balaio, esse que é o problema de estratégia política, o Lula, que fez o maior esquema de corrupção da história, e Bolsonaro, que tem um filho supostamente... Deixa eu completar. Não tem um filho supostamente acusado de rachadinha 10 anos atrás, ou de ter feito, sei lá, um esquema de superfaturamento de vacina, coisa que nunca foi feita. Aí você inocula um sentimento de cinismo no povo brasileiro. São todos corruptos. Não! Bolsonaro não tem um único ato de corrupção e Lula fez o maior esquema de corrupção da história. E aí vai minha crítica a Dallagnol e Moro, porque eles deveriam centrar suas críticas realmente em Luiz Inácio Lula da Silva, não no governo Bolsonaro, da qual, por exemplo, Sérgio Moro fez parte, que não tem uma mácula de corrupção, fazendo esse falso tipo de comparação esdrúxula, sem a devida proporção, colocando Bolsonaro e Lula no mesmo saco, sendo que Bolsonaro não tem um ato de corrupção. Eles estão
infelizmente fazendo campanha subliminar para Lula, que ri de ambos e megalomaniacamente critica Bolsonaro, critica Dallagnol, critica Moro, porque Lula se acha já o eleito ungido pela grande mídia, pelo judiciário e por todas as mídias intelectuais que existem no país. Você levantou aqui a bola do organograma, né? Onde, durante a palestra, o Dallagnol mostra Lula como centro de toda a operação. Ele se arrependeu disso, mas numa investigação... Numa investigação polícia, você disse isso, né? Ele disse. Então, quando você faz um organograma para investigar uma quadrilha, enfim, é normal que você coloque esses personagens no ponto a ponto. Você acha, então, que o erro dele foi ter colocado o Lula no meio desse organograma? Não, o erro dele foi exatamente... Você sabe que, inclusive, em outro diálogo vazado, ia ser bom a gente reler esses diálogos todos, né? Há um dia lá uma conversa entre os dois que o Moro chega para ele e fala, puxa vida, com isso aqui não dá para condenar Lula. E aí surge lá, então, a tal da delação do Léo Pinheiro, outro que andou recuando de pontos das suas primeiras delações. Então, esse processo foi todo muito cercado por conta dessas conveniências, desses ajustes e tal. Processo contra o ex-presidente Lula. E voltando... as coisas estranhas lá que eles diziam, também tinha uma outra lá, né? E do Infux, We Trust. Isso aí é outra coisa que um disse pro outro, né? Dallagnol e Moro e tal. Rodrigo, uma série de coisas. E agora, pera lá, foi citado, inclusive, nessa longa explanação que o Adriles fez, o assunto lá da rachadinha, como se isso fosse uma ficção, como se o fato do ex-presidente, do atual presidente da República, o Bolsonaro, ter condecorado lá o policial Adriano, como se isso fosse uma obra de... Isso, ele não era presidente, então podia sair condecorando bandido por aí. Nossa, eu não estou falando do passado do ponto de vista moral, isso é uma coisa, né, absolutamente... Não é um ato de corrupção, de lesa-pátria, pelo amor de Deus, do jeito que a extrema-direita, enfim, idolatra, daqui a pouco eu acho que eles vão pedir para que o Prêmio Nobel coloque Bolsonaro no lugar de Madre Teresa de Calcutá. Quando esse senhor foi condecorado, ele tinha um serviço prestado à sociedade através da Polícia Militar, não foi isso? O policial Adriano... Isso é o que no operacional dele, Bolso pai e Bolso Filho reconheceram. Eu não sei. E outra coisa, hein? Aliás, há coisas muito graves em relação a isso. A gente está banalizando uma condecoração ao líder do escritório do crime. Por sinal, o Queiroz anunciou que vai ser candidato a deputado federal. Sabe o que eu acho? O Lula devia contratar o Piperno como marqueteiro oficial da sua campanha. Porque a inversão de discurso é mais perfeita que a do próprio Lula. Ele chega a comparar um ex-miliciano, que na época, eu já falei isso aqui 1000 vezes, era condecorado, as milícias eram chamadas de braço alternativo da lei por todos os políticos do Rio de Janeiro, 20 anos atrás. Ele compara uma condecoração de uma coisa esdrúxula, assim, 20 anos atrás, com o maior esquema de corrupção da história. O mesmo Piperno diz, por questiúnculas jurídicas, tergiversando de um fato muito simples. Por que Lula era o centro catalisador da corrupção? Porque se tinha... Presta atenção, Piperno. Assim, é óbvio, 2 e 2 são 4. Se havia deputados, se havia partidos que votavam junto com o governo, que foi comprovado que eram pagos para votar junto com o governo, quem é que pagava partidos e deputados para votar junto com o governo? Lula. O PT, o lulopetismo financiou, bancou um esquema, um organograma de corrupção que usava de empreiteiras, empresas como a Odebrecht, que tinha uma planilha de propinas dadas a políticos e partidos. Isso tudo, é claro, é aquela velha tese do domínio do fato. Se tem alguém que é corrompido, tem alguém que corrompe. Se tem alguém que é corrompido, Piperno, tem um agente corruptor. O agente corruptor, para quem todas as benesses da corrupção foram feitas, foi Luiz Inácio Lula da Silva e seu governo, que comprou deputados e partidos e que foram, eventualmente, beneficiários do esquema de corrupção de Lula. Primeiro eu quero dizer que o domínio do fato é uma tese jurídica bastante controversa. Que botou José Dirceu na cadeia. Escrita lá por um jurista alemão. Livrou Lula, mas botou José Dirceu na cadeia. Eu nunca vi isso. E eu me lembro que na época... Tentaram poupar Lula na época. Foi um grande erro do judiciário. Um jurista, um homem de direito, Ives Gandra Martins,
ele exatamente disse que a aplicação do domínio do fato naquela condenação de José Dirceu poderia Isso é abrir... jurista, Piperno. Porque é um jurista conservador que a direita cita sempre. Então, exatamente, eu estou buscando beber na fonte da própria direita. Se é um agente corruptor, existe corrompido. Piperno, para o beneficiário da corrupção é o governo Lula, Piperno. Agora, para todo sedutor, tem o seduzido. Mas é claro, é óbvio.